A vida de São José revelada à abadesa Maria Cecília Baixe. Jesus manufatura uma pequena cruz. Jesus permanecia assim em sua tarefa de ajudante de José na oficina. Certo dia, estando eles a trabalhar, Jesus passou a executar uma tarefa que nada tinha a ver com o que o santo praticava. A princípio, José não deu conta disso, tão absorvido estava no trabalho. Jesus fabricava uma pequena cruz de madeira. Aproximando-se, José notou a extraordinária atenção que o menino dispensava ao que fazia, e que ele se mostrava ora alegre, ora acabrunhado, suspirando, à semelhança do que praticava em seus colóquios com o Pai Celeste. E José se preocupou com todos aqueles suspiros inexplicáveis no trabalho, tornando-se ainda mais aflito ao verificar aquela cruz fabricada por Jesus. Foi mesmo como se ele tivesse um mau presságio envolvendo o futuro de Jesus, como se estivesse mesmo prevendo a sua crucificação. E essa clarividência notável transformou toda a sua alegria em tristeza e em preocupação e levou imensa dor ao seu coração. Terminada aquela primeira obra individual, Jesus voltou-se para José, que olhava para ele com extrema atenção, e disse: Querido Pai, este será o instrumento da salvação da humanidade e também da sua redenção. Essas palavras foram ditas com muita satisfação e mostravam um grande desejo no sentido de que isso tudo acontecesse o mais rapidamente possível. Ouvindo Jesus, o santo se viu no auge da aflição e não fosse a interferência divina, certamente teria morrido. Nada mais pôde dizer que não fosse: ó meu querido Jesus. José estava agora de tal forma acabrunhado que chorava copiosa e incontrolavelmente. Jesus o acalmou, afirmando que a vontade do Senhor seria cumprida à risca, fosse ela qual fosse. E José se acalmou apesar da imensa dor que lhe ia no coração. A essa altura, Jesus desejou ir ter com sua mãe, no que José o atendeu e o acompanhou. Entrando no aposento onde Maria estava, encontrava-se em preces. Jesus deixou-se ver com a pequena cruz nas mãos. De notar-se é que ela já conhecia todos os fatos de antemão. Ela se ajoelhou em frente a Jesus e beijou a pequena cruz, demonstrando assim sua grande resignação em relação à vontade de Deus, pois naquele ato de reverência oferecia-se a si mesma e a Jesus para o Pai Celeste sem restrições. Todavia, embora ciente, a visão da cruz encheu sua alma de dores e sofrimentos. José, de seu lado, muito se admirou com a força, a resignação e principalmente a magnanimidade por elas mostradas na ocasião. Ajoelhou-se também e beijou a cruz da mesma forma que ela o fizera, em sinal e prova de sua aceitação e conformidade quanto à nova ordem do Senhor. Após todos esses extraordinários acontecimentos, Jesus lhe fez longa preleção sobre os problemas do sofrimento, dizendo desejar também poder sofrer para cumprir a vontade do Pai e atender à pesada tarefa de redenção da humanidade. E dizia também: Meus queridos, eis aqui o que me será preparado pelo povo eleito do Senhor, depois de eu o ter beneficiado tanto. Elevando a pequena cruz para o alto, continuou: Será sobre este símbolo que a infâmia das pessoas me fará morrer em meio às dores e tormentos de grande crueldade. Eu deverei morrer na cruz para poder cumprir com a tarefa da salvação e da redenção da humanidade. Com estas palavras, o santo desmaiou, e Maria se viu tomada por dor tão imensa que, mesmo sem desmaiar, sentia-se desesperada. Forçou-se por não desfalecer, somente com a intenção de enfrentar essa grande dor que tinha no coração e provar sua firmeza de propósito. Jesus providenciou para que José voltasse a si e o consolou e animou. Isso não foi de grande valia para o santo, profundamente ferido no mais íntimo de seu ser, situação que perdurou pelos restantes dias de sua vida.
Embora não lhe fosse destinado estar presente à paixão e morte do Criador, sofria todas as dores e amarguras como se lá estivera. E, com tanto sofrimento antecipado, crescia ainda mais em seus já muitos méritos, angustiando-se em razão dos sofrimentos todos reservados ao Redentor, pelos quais ele chorava previamente. A partir desta ocasião, em seu trabalho diário, mantinha em mente o significado daquela cruz e chorava copiosamente em atos de compadecimento, amor e resignação. Eram tantas as lágrimas que derramava que molhavam sua mesa de trabalho. E pessoas que iam à oficina o encontravam em estado tão lastimável que chegavam a lhe perguntar quais as causas daquele seu desespero. Ele apenas baixava sua cabeça e nada respondia, e todos então acreditavam ser tudo aquilo ocasionado por sua extrema pobreza e por ser ele considerado como vilão por muitos. Por isso tentavam confortá-lo, dizendo que ele deveria resolver aqueles problemas aplicando-se ao máximo ao seu trabalho. Afirmava não ter ele motivo para tanto desespero, uma vez que tinha filho tão bom e tão delicado, e que isso deveria bastar para que se sentisse feliz. Ouvindo tudo isso, o santo se entristecia ainda mais, meditando que a um filho com todas as qualidades de amabilidade e delicadeza estariam reservados cruéis e enormes sofrimentos. E respondia às pessoas: é verdadeiro o que dizeis, este filho é toda a minha alegria. E então se calava até que as pessoas se afastassem e o deixassem em paz. Em outras ocasiões, estando Jesus em retiro em confabulações com o Pai, José conversava com Maria e externava o grande sentimento que tinha no coração. Chorava e lhe dizia: ó querida Maria, Jesus terá que pagar preço demasiadamente elevado para salvar e redimir a humanidade. Muitas dores irão cobrir também as nossas almas e as das demais pessoas, e todos lhe deverão ser gratos em razão deste tão grande benefício que lhes fará. Desejaria sacrificar minha vida, sofrer eu mesmo tudo isso, todos os tormentos pelos quais deverá passar. Pudesse eu assim tomar seu lugar, e então me sentiria feliz. Mesmo que meu corpo não venha sofrer, meu coração já sofre, pois passa por grandes amarguras e dores. Desejaria estar presente na ocasião e partilhar seus sentimentos e sofrer ainda mais em seu espírito. Outras vezes penso que não teria a fortaleza de ânimo e a coragem de aguentar visões tão dolorosas. Por isso, se esta pudesse ser a vontade do Senhor, preferiria morrer. E tu, minha querida, como irás suportar dores tão cruéis, sem ninguém a seu lado para dar-te alguma assistência? Dizendo essas palavras, José se atormentava de aflições. Ela tentava confortá-lo, assegurando que o Senhor não permitiria que ele estivesse presente naquelas ocasiões dos grandes sofrimentos de Jesus, e dizendo mais: deverás acreditar, meu querido José, que Deus te consolará, não permitindo que estejas presente aos sofrimentos todos reservados ao nosso querido Jesus, e que seja qual for a sua vontade, deveremos aceitá-la com resignação. E o santo então se ajoelhava, colocava seu rosto no chão e se oferecia a Deus, preparando para atender à sua vontade em todas as coisas. Em certas ocasiões, com mais lucidez que habitualmente, ele podia entender as dores todas que Jesus deveria suportar e se sentia também tomado de intensa dor. Não se alimentava nem repousava normalmente, apenas chorava e consumia naquela dor. Jesus procurava animá-lo com carinhos e delicadezas, e ele então se acalmava, embora permanecesse sempre naquela espada atravessada em seu coração. Ao mesmo tempo, ele se alegrava e sofria, de forma semelhante a Maria neste sentido. De fato, as situações de ambos se pareciam, pois desfrutavam da alegria dos carinhos de Jesus e, simultaneamente, passavam por martírios cruéis com a constante lembrança de tudo o que ele iria enfrentar, conforme havia se manifestado claramente. O santo já enfrentava anteriormente tal espécie de tristeza quando lera nas Escrituras quanto sofreria o Messias.
Entretanto, não se havia entristecido tanto quanto com as palavras ouvidas de Jesus. Em ocasiões anteriores, o Senhor providenciara para que ele não entendesse determinadas situações que envolviam o Criador. Todavia, com o passar do tempo, ele passou a compreender nitidamente muitas daquelas passagens das Escrituras e, com isso, deve-se dizer que sofreu continuamente durante toda a sua vida. E que esta compreensão e as suas dores subsequentes se tornaram infinitamente maiores quando se certificou de todos os sofrimentos que o Messias iria ter. Aquela pequena cruz feita por Jesus era mantida em um pequeno quarto para o qual Jesus frequentemente se retirava para repouso isolado. José também fazia muitas visitas àquele local e lá vendo a cruz redobrava suas dores e aflições. Tomava-a entre suas mãos, beijava-a com devoção e chorava, pois, tendo sido fabricada por Jesus, ela tinha mesmo como que o significado da própria redenção da humanidade. Após esses atos de adoração, oferecia-se todo ao Pai, pronto para morrer por ele na cruz, se esta fosse a sua vontade. Às vezes acontecia encontrar Jesus deitado sobre ela, ocasiões nas quais era tomado de dores verdadeiramente terríveis. Ajoelhava-se e permanecia-se em choro até que Jesus se dirigisse a ele e o fizesse levantar-se e o consolasse. É também possível imaginar os sofrimentos de Maria em tais oportunidades, ela que amava Jesus mais ainda que o seu marido e que sabia mais do que qualquer pessoa qual a natureza do Deus encarnado e como eram terríveis os sofrimentos a eles destinados. Entretanto, extremamente forte que era, estando mais aflita que ninguém, achava ainda forças para animar José e para exortá-lo a resignar-se à vontade do Senhor, e também a entender os sofrimentos que tinha em seus corações em razão das penas das quais o Criador e Redentor estaria submetido. Com bastante assiduidade, Jesus palestrava sobre a grandeza e a perfeição das obras do Pai Celeste e também sobre as glórias do paraíso. Tais conversas se destinavam a amenizar as aflições e angústias do santo José, que se mostrava muito alegre com elas. Em seu coração vibrava, acendendo-se em sua alma um grande desejo de poder desfrutar logo daquele tão grande benefício, sem quaisquer problemas ou tristezas. Voltando-se para Jesus, dizia ele: Querido Jesus, sinto grande desejo de logo ir encontrar o Pai divino e de poder ver sua face revelada. Por outro lado, diminui esta vontade quando sei que esse prazer será fruto de muitos sofrimentos teus, pois não poderei chegar ao paraíso sem que tenhas realizado a obra da redenção da humanidade. E Jesus respondia: Assim será, querido Pai. À custa de meus sofrimentos e de minhas dores, as almas todas poderão entrar no céu. Não te aflijas, pois tenho em mim desejo muito grande em sofrer para que todas elas venham a merecer as bênçãos divinas e eternas. É muito grande essa ansiedade em poder cumprir rapidamente essa tarefa de redenção. José, ajoelhado, agradecia em nome de toda a humanidade por todo este grande amor que ele demonstrava e pelo grande benefício que ele fazia através de seus sofrimentos e penas, e se expressava em nome de todos para poder suprir as faltas coletivas. Dizia também a Jesus que gostaria de possuir todos os corações do mundo para que pudesse enchê-los de amor e gratidão pelo Criador e Salvador. Assim dizia: Querido Jesus, sei perfeitamente não ser bastante capaz para tudo isso e que também não posso obrigar a todos que se portem segundo os meus desejos. Desta forma, faze-o tu, muito poderoso que és, que todos reconheçam o imenso bem que lhes fazes, que te sejam gratos e que correspondam ao grande amor que tens por todas as criaturas. Tais palavras agradavam muito a Jesus e ele se mostrava agradecido por elas. E isto animava ainda mais José a servir em tudo e por tudo ao seu querido Jesus, desejando que todos agissem da mesma forma. Por isso sempre perguntava para sua esposa o que deveria fazer para agradar a Jesus.
Ela lhe dava algumas poucas sugestões e ele as colocava imediatamente em prática com grande amor, sem qualquer outro interesse que não fosse o de agradar ao seu Redentor. Continuaremos no próximo vídeo. José fiel a exemplar cumpridor da lei.